bom? Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor para uma reflexão rápida aqui. Lucas capítulo 15, Evangelho de Lucas capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 25. Evangelho de Lucas capítulo 15, a partir do verso 25. Vamos ler aí, irmãos, o texto. O texto diz assim, ó: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai. Vamos ler juntos? Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O Senhor nos abençoe, receba a palavra de Deus, atente para a palavra do Senhor. Irmãos, a minha reflexão nesse texto hoje é uma existência carrancuda. Repita isso comigo: uma existência carrancuda. Há algumas pessoas que elas passam a vida inteira mal-humorada, carrancudas, fechadas, sisudas. Já percebeu isso? E tem gente que até se gloria disso, por ser carrancuda. Será que isso faz parte do Evangelho ou não? Aqui no texto que nós acabamos de ler, nós percebemos um jovem, filho de um homem, de um proprietário, onde a gente percebe pela leitura da palavra que esse moço, ele tem uma existência carrancuda. Já pensou o que é viver na casa do pai, morar com o seu pai, estar na sua família e carrancudo, e fechado, mal-humorado? É o caso deste moço. Ele vive na casa do pai, ele desfruta do que tem na casa do pai, participa ali, mas ele tem uma existência carrancuda. E a pergunta que nós fazemos aqui nesse texto: qual é a base para se ter uma existência carrancuda? Qual é a base? Por que algumas pessoas parece que elas se baseiam em alguma coisa para viver uma existência carrancuda? Segunda pergunta: qual é a lógica de uma existência carrancuda? Tem lógica? Será que tinha lógica para aquele moço ter uma existência tão carrancuda? Qual é a base? Qual é a lógica? Mas vamos a uma outra pergunta: qual o argumento? Qual o argumento para se ter uma existência carrancuda? Qual é a base? Qual é a lógica? Qual é o argumento? Eu sou carrancudo, qual é o argumento? Eu sou carrancudo, qual é a base? Eu sou carrancudo,
Qual é a lógica? Por quê? Porque esse moço tem uma existência carrancuda. A outra pergunta é: qual a expectativa para se ter uma existência carrancuda? Qual é a expectativa para se ter uma existência carrancuda? A outra pergunta: qual é a frustração para se ter uma existência carrancuda? O fato é que muitas vezes nós assumimos uma existência carrancuda e às vezes nós ficamos como aquela música que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim, eu sou mesmo assim. Aqui temos um moço que tem uma existência carrancuda. E vamos então para alguns detalhes desse texto da palavra de Deus. Qual é a base que este moço tem para uma existência carrancuda? Qual é a base? Qual é a base para ter uma existência carrancuda? Ele tem uma existência carrancuda baseada na força da lei. Veja que ele diz para o pai: durante todos estes anos, veja o que é que ele está dizendo, ele diz isso para o pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Qual é a base para uma existência carrancuda? A força da lei. Ele vive na força da lei, e na força da lei ele tem uma existência fechada, carrancuda, mal-humorada. Você já percebeu que as pessoas que elas prezam muito pela lei, elas parecem que têm que se fecharem, têm que ser mal-humoradas, têm que ser carrancudas, para mostrar para os outros que elas são da lei. Uma existência carrancuda baseada na força da lei. E ele agora passa na cara do pai e diz: todos estes anos eu tenho te servido sem transgredir nem sequer uma ordem tua. Este cara sou eu. Às vezes, irmãos, nós podemos ter uma existência carrancuda baseada na lei de Deus. Nós dizemos: eu sou assim porque eu sou da lei, Vocês, irmãos, já perceberam que as pessoas que têm uma existência carrancuda, elas são assim? Conviva com pessoas da igreja, que elas são da lei, da força da lei, como elas são carrancudas. Elas não dão a elas mesmas o direito de um sorriso, não dão a elas mesmas o direito de felicidade. Elas não são assim. Eu tenho um colega pastor, que infelizmente ele é da linha neopuritana. Meu irmão, eu vou lhe dizer, o cara fechado, carrancudo, e é da lei, e ele é daquele que diz: mulher não pode orar na igreja, porque é pecado mulher orar na igreja. E ele então sai falando coisas, e agora esses dias ele pregando, ele disse que uma pessoa que reconhece os seus pecados, e aí ele cita lá pelo menos duas pessoas, e cita alguém que passou 90 dias em agonia, lamentando os seus pecados, 60 dias, e um outro passou 30 dias, e ele coloca isso como sendo algo maravilhoso. Você passar, imagine, 60 dias isolado, em agonia por causa dos seus pecados, e aí o outro passa 30 dias, e ele prega isso como verdade, que a gente precisava fazer isso. Meus irmãos, eu penso: cadê a suficiência de Cristo? Será que Cristo não é suficiente para me perdoar na hora que eu confesso o meu pecado? Eu tenho que viver uma existência carrancuda, melancólica, diabólica, porque isso passa a ser até diabólica a coisa. Baseado em quê? Na força da lei. Lei de quem? Lei dos homens.
lei criada pelos homens. Não está escrito na Bíblia que eu tenho que passar 90 dias, 30 dias em agonia por causa dos meus pecados. Não está escrito em canto nenhum. Isso é criação de homem. E aí, irmãos, essas pessoas começam a criar essas coisas. E aí, depois de uma palavra dessa que ele dá, imagine quantas pessoas podem assimilar isso e de repente está lá, isolado, carrancudo, fechado, lamentando e tal. Vai resolver? Uma existência carrancuda, baseada na força da lei. Irmãos, a Bíblia diz que nós fomos salvos para sermos livres, para a liberdade, diz a palavra. A gente não precisa ter uma existência carrancuda baseada na força da lei. Os fariseus eram assim, os escribas eram assim. Uma existência carrancuda, firmada, fundamentada, baseada na força da lei. É o que esse moço está vivendo. A outra questão, irmãos, uma existência carrancuda desse moço tem uma expectativa de morte. Qual era a expectativa? De morte. Veja só, ele mora na casa do pai, e ele sabia que seu irmão tinha ido embora. Qual é a expectativa dele? Que esse irmão nunca mais volte, e que para lá ele morra. E ele está na casa do pai, e não sai da casa do pai, porque a expectativa dele é que o pai morra também, para ele poder ficar com tudo. É uma expectativa de morte, uma existência carrancuda, que tem expectativa de morte. Sabe aquelas pessoas que não vê a hora o pai morrer, não vê a hora o irmão morrer, não vê a hora fulano morrer, e que a pessoa deseja a morte do outro? Só pode ter uma existência carrancuda. Espero que meu irmão não volte nunca mais. Ele já pegou a parte dele, e eu quero que ele não volte mais, nunca. E eu estou aqui ainda, porque eu não vejo a hora desse velho morrer, para eu poder pegar o restante. Imagine o que é existir dessa forma, existir na expectativa da morte dos outros, da morte do irmão, da morte do pai, da morte do vizinho, da morte da pessoa, uma expectativa de morte. Imagine o que é viver isso. Por isso a existência passa a ser o quê? Carrancuda. Imagine esse cara carrancudo lá. Espero que esse meu irmão nunca mais pise aqui nessa casa. Irmão, espero que meu pai a qualquer tempo bata as botas aí, porque eu tomo conta de tudo, tudo vai ser meu. E tem gente que vive uma existência carrancuda por causa da expectativa de morte. Pensa o que é uma pessoa viver assim, irmãos. Viver o tempo todo sonhando com a morte dos outros, sonhando com que os outros morram, que o patrão morra, que o empregado morra. Veja só, irmãos, que existência é essa? Existência carrancuda, que tem expectativa de morte. E é assim que ele está. E aí, quando o irmão volta, é frustrante isso. O sujeito, em vez de morrer, ele volta. E o pai diz: esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Miserável, tinha que voltar agora. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, tinha que voltar. O cara está com a expectativa de morte. E será, irmãos, que a gente não tem essa expectativa como crente? Que a gente deseja que aquele irmão, que aquela pessoa morra, e a gente fica naquela expectativa de morte, carrancudo, fechado. Graças a Deus que Elza não morreu, aleluia. Elza está ali, irmãos, graças a Deus, né? Johnson, obrigado. Diogo, obrigado. Elmer, obrigado. Todos os irmãos que oraram. Elza está ali, né? Mas, graças a Deus, Elza, Deus te abençoe. Irmãos, a pessoa quer viver uma expectativa de morte, uma existência carrancuda
baseada na força da lei e na expectativa de morte. Você acha que não, irmãos? Nas nossas igrejas tem muita gente sonhando que presbítero morra, que pastor morra, pastor Diego morra. Então, irmãos, porque tomou o meu lugar, eu não quero que essa pessoa fique aqui. Nós já perdemos gente aqui da nossa igreja, que a expectativa da pessoa era uma, foi frustrado, a pessoa não conseguiu, de repente a pessoa sumiu. Aí a gente fica pensando, por quê? É porque a expectativa da pessoa era que ninguém tomasse o seu lugar, mas tomou. E então é aqui, ó, o filho mais novo volta, e parece que vai tomar o lugar. Por isso, expectativa de morte. Existência carrancuda. Tem mais, irmãos. Qual é a lógica dessa existência carrancuda? Tem uma lógica meritória. Veja só como é que diz o texto aí. Veja como tem uma lógica meritória, de mérito. Ó, verso 29, ele diz assim: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste o quê? Eu nunca fui recompensado por isso. Eu te servi, eu te obedeci, não transgredi uma só lei. Ah, irmãos, essas pessoas que elas têm esta existência carrancuda, elas têm uma lógica meritória. Eu é que mereço, eu é que devia estar nesse lugar, eu é que mereço a festa, eu é que mereço a recompensa, eu é que mereço. É por isso que algumas pessoas não ganham. Eu estava no Reforma hoje, fui para lá, fui assistir o culto, louvar a Deus, e de repente um irmão chega aqui perto de mim e disse: pastor, vem aqui. Não sabia nem para que era. Vem aqui que eu quero lhe dar um negócio. Ele disse: bom. Aí fui lá, me deu um kit. E disse: olha, a gente está dando para todo mundo não, mas é só para alguns. Aí ele quis me dar. Aí eu ganhei o kit, um kit Escola Bíblica Dominical. Ainda nem abri, mas eu ganhei. Aí, de repente, uma pessoa diz assim: rapaz, eu nem ganhei, eu que merecia. Aí o cara fica carrancudo, porque acha que é meritório. Ele não entende. Esses dias eu tenho pregado e tenho enfatizado sobre a livre vontade de Deus. E às vezes nós temos extrema dificuldade de convivermos com a livre vontade de Deus. Irmãos, Deus é livre para dar a quem Ele quiser. E aí a parábola lá diz o seguinte: o homem que contratou vários, uns mais cedo, outros mais tarde, no final, que estavam reclamando, dizendo assim: por que esse recebeu igual a gente? Aí o dono diz assim: e o dinheiro não é meu? Eu não sou livre para dar a quem eu quero? Vai, eu não acertei contigo isso, vai-te embora. A livre vontade de Deus. E a gente precisa isso. Só que aí, como crente, a gente fica achando assim: porque eu sou dizimista, tem que ter uma lâmpada da igreja na frente da minha casa. Porque eu sou dizimista, o pastor tem que me visitar toda semana. Porque eu sou dizimista, aí é meritório. A lógica na cabeça dessa pessoa é meritória. E aí, quando não acontece, a cara fica desse tamanho. Ah, por que não fez? Por que não me visitaram? Eu morava lá no Amapá e uma irmãzinha chegou, disse: adoeci e ninguém foi me visitar. E ela disse isso. Eu disse: a irmã, quando está sadia, visita alguém? Ela disse: não, a irmã está cobrando dos outros que a irmã não faz. Aí fica carrancudo,
Veja que não é desse jeito. Em vez de estar alegre, deixar a coisa acontecer, fluir. Mas as pessoas, elas estão igual a esse aqui, né? Elas têm uma lógica meritória. Eu tenho servido a esta igreja há tantos anos, porque eu faço isso, faço aquilo outro. E aí a pessoa acha que é digna e tem que receber um prêmio, tem que receber uma medalha, tem que receber uma taça. É a lógica meritória, é isso que ele está dizendo. Todos estes anos tenho te servido, então eu mereço. Agora esse teu filho, não merece não, gastou tudo com meretriz e agora vem. Não é assim que a gente pensa muitas vezes, se não é? Nas nossas igrejas, que a gente merece. Porque eu entrego o dízimo, então eu mereço. Irmãos, a gente deveria apenas fazer e com alegria. Mas aí veja que se não fica carrancudo, tenho te servido todos estes anos, e nenhum cabrito tu me deste. Meu irmão, isso é muita mediocridade. Nenhum cabrito tu me deste. Deixa eu te dizer uma coisa, quando o filho mais novo pediu a herança do pai, sabe o que acontece? Diz lá o início do texto, no verso 11, diz que quando foi para o pai dar para o filho mais novo, está escrito aí o verso 11, verso 12. Veja aí o verso 12, esta versão não diz claramente, mas dá para a gente entender. Se fosse numa outra versão, acho que na King James diz melhor. Mas diz aí, o mais moço deles disse ao pai, vamos ler juntos? Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabem. E ele, o pai, repartiu. Quando diz repartiu, significa que o pai pegou a parte que cabia deles, ou seja, 50% do que tinha. Vê se essa outra versão está melhor. Aí, a parte final. E consentindo, o pai repartiu a sua propriedade entre quem? O filho mais novo e o mais velho. Então os dois receberam. Aí agora ele está dizendo, nenhum cabrito tu me deste. Ele já recebeu a parte dele, mas ele está cobrando. Por isso é que é meritório. Ele está cobrando, nenhum cabrito tu me deste, eu mereço. E o pai já tinha dado a parte que lhe cabia. Veja que coisa. Aí veja se uma pessoa dessa não vai viver uma existência carrancuda. Veja só, uma existência carrancuda, baseada na força da lei, eu sou da lei. Uma existência carrancuda, que tem expectativa de morte, que morra o meu irmão, que morra o meu pai, veja se não fecha. Que morra aquele que eu não gosto, veja se não fica carrancuda. Uma existência carrancuda, que tem como lógica o mérito, que é meritória. Aí que diz, todos esses anos que eu servi, já recebi a minha parte, mas quando o velho morrer, eu fico com o restante. Agora, como não deu uma festa, não fez nada, ele diz, nenhum cabrito tu me deste. Aí a cara fecha. Está emburrado, fora de casa, do lado de fora, existência carrancuda. Aí, qual é o argumento de uma existência carrancuda? Tem um argumento vitimista. Veja que o texto está dizendo, todos estes anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para o quê? Para alegrar-se com os meus amigos. Eu nunca tive o direito de me alegrar com os meus amigos nesta casa, nesta família, nesta igreja. Nunca fizeram isso por mim. E aí é um argumento vitimista. Vê se não é. Quem é a vítima aqui? Ele se coloca como vítima. Fazem para todo mundo. Não é assim que alguns crentes pensam? Fazem para todo mundo, mas não fazem para mim. Comemorar o aniversário de fulano, não sei de quê, mas nunca comemorar. Só pode ter uma existência carrancuda. Irmãs,
Se teu marido se esquecer da data do teu aniversário, fica em paz, irmão. Fica em paz. É porque tem umas datas que são mais complicadas. Pelo menos as minhas são mais fáceis. Mas tem umas aí que são mais complicadas. Mas se esquecer, não fica carrancuda não, irmão. Diga assim, o amor. Eu conheço uma, lá de uma igreja que eu pastoreei, que chegou a data do aniversário de casamento, e ela chegou para o marido chegou do trabalho, depois de todo o cansaço, chega em casa, aí ela estava lá, carrancuda. Você sabe que dia é hoje? Aí ele disse, meu Deus, que dia é hoje? Que dia é hoje? Aí ele ficou, que dia é hoje? Que dia é hoje? E ele ficou procurando que dia é hoje. Aí, será que eu esqueci alguma conta para pagar? E ele pensando, que dia é hoje? Aí ela disse, você não sabe que dia é hoje? Aí ele disse, que dia é hoje? Aí disse, você, aí vai engrossar, aí vai ficando mais carrancudo. Você não sabe que dia é hoje? Aí ele disse, me diga, que dia é hoje? Aí ele, e ela, você não sabe que dia é hoje? E ele lá, meu Deus, que dia é hoje? Que dia é hoje? Porque tem umas mulheres que elas são assim, elas não dizem, nem que a vaca tussa, elas não dizem e deixam o homem doido. Esse irmão era até um diácono da nossa igreja, e ela ficava, você não sabe, aí começou a chorar, você não sabe que dia é hoje, e saiu de perto, e o marido ficou lá sem saber, meu Deus. E aí tem que orar a Deus para ter uma revelação do alto, um anjo tem que vir para mostrar, porque ele ele me disse, pastor, eu fiquei doidinho lá, eu digo, meu Deus, que dia é hoje, meu Deus, que dia é hoje, e ela disse, aí ele foi lá, ela se jogou na cama, chorando, e aí ele foi lá, amorzinho, amor, mozão, aí chegou lá, aí disse assim, que dia é hoje? E ela, me diga, por favor. Aí ele implorou para ela dizer, que dia é hoje? Até que a miserável resolveu abrir a boca, chorando, e disse, hoje é o aniversário de casamento, e você não se lembrou. Eu disse, Aí eu tenho um colega, que ele diz o seguinte, rapaz, eu já compro, todo ano eu já compro um presente para minha esposa, antecipado, que aí eu já deixo lá dentro do carro, eu deixo escondido, porque na hora que ela diz assim, que dia é hoje? Eu disse, eu não estava lembrado, mas me lembrei, sim, está aqui, olha, está aqui, vou pegar, e pega o presente, e ele se safa, né? Irmãos, às vezes nós temos um argumento vitimista, e ficamos carrancudos, aí passamos uma existência carrancuda, porque nunca se lembraram de mim, aquela existência carrancuda, esse é o argumento, que ele usa para alegrar-se com os meus amigos. Por outro lado, irmãos, para terminar aqui, essa existência carrancuda tem uma frustração remota, lá antiga, passada, lá de trás, o negócio vem de longe. Veja que ele está aqui, veja a menção do texto, que diz, se quer alegrar-me com os meus amigos, vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. É um negócio que está guardado no coração dele, uma mágoa, uma frustração antiga, remota, de tempos passados, que a pessoa não se livra. Então é uma frustração remota, por isso a existência carrancuda. Tem gente que não abre um sorriso, é aquela frustração remota de tempos passados, nunca se livra daquilo. O pai nunca fez a festa, o pai nunca fez isso, nunca me deu. Agora para esse filho que desperdiçou com meretrizes, ele dá a festa. Agora para mim nunca fez isso. Aí ele volta para o passado, não há lembrança de coisa boa, e aí vive uma existência carrancuda. É triste, irmãos, saber que algumas pessoas são exatamente como esse homem, uma existência carrancuda. São carrancudas dentro de casa, são carrancudas no trabalho, são carrancudas na igreja, são carrancudas na sociedade, vivem uma vida carrancuda por conta disso, isso aqui.
Aí está esse homem no campo, trabalha, vem para casa, está na casa do pai, é carrancudo, está no campo, é carrancudo, não se alegra com a festa do irmão, é carrancudo em todo o tempo, uma existência carrancuda, é uma existência miserável. É por isso que muitas pessoas vivem doentes por causa de uma existência carrancuda. A Bíblia diz que um coração alegre constitui um bom remédio, mas espírito triste seca os ossos, adoece, irmãos. Uma existência carrancuda traz doença para a vida. Aí esse homem está doente de alma, esse homem está com um sentimento amargo, este homem está com a mente desordenada, por causa de uma existência carrancuda. Aí o pai tem que ir lá fora, porque ele não quer entrar, está indignado, é uma existência carrancuda. E aí, e nós? Irmãos, eu vou lhe dizer, tem crente com a existência carrancuda, que a gente tem até medo de chegar perto. Eu conheço, irmãos, sou pastor de igreja, pastoreei várias igrejas, já vi gente carrancuda assim, que é o tempo todo, até na hora da pregação, uma carranca daquela, sabe? Dá vontade de dar um prêmio para a pessoa, aquelas carrancas vão dar praia, assim. Aquela existência carrancuda, fechada, e a pessoa acha que isso é grande valia, e a pessoa acha que isso é bom. Não é, irmãos. Você está adoecendo, você está ruim. E outra coisa, prejudicando seus relacionamentos. Prejudicou não, relacionamento com o irmão, relacionamento com o pai, que tem uma existência carrancuda, prejudica seus relacionamentos. Nem criança gosta de pessoas carrancudas, gosta? Eu duvido. Criança não gosta, fica com medo, aquelas pessoas carrancudas. Tem pastor, considerando todos nós aqui que somos simpáticos, tem pastor por aí, irmãos, que eu vou lhe dizer, dá medo, verdade. Tem pastor que a gente não pode dar um abraço dele, não pode chegar perto dele. Criança não pode chegar. O cara é carrancudo o tempo todo. As crianças dizem, meu Deus, já vem o pastor. E aí, tem adolescente que se esconde. Meu Deus, lá vem um pastor. E fica tudo com medo. Irmãos, eu sinceramente eu não quero ser um pastor assim. Eu quero ser um pastor onde as crianças venham, me abracem. Eu quero ser um pastor assim, que abraça as pessoas, que eu me alegro com as pessoas. Passar na rua, e os meninos olham assim, pastor! Eu gosto é disso. Eu não quero uma existência carrancuda, nem na minha rua, nem na igreja, nem no canto nenhum. A pessoa, já viu assim, aqueles pastores que quando chegam, eles já chegam assim, sabe? Parece aqueles caras assim, que vão para o bang bang, existência carrancuda, tá? Parece pronto para sacar a arma. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. Precisamos ser libertos. Agora, tem dias que a gente está carrancudo, tem dias. Uma coisa é ter um dia carrancudo, isso todo mundo tem. Presta atenção nisso. Tem dias que a gente está carrancudo, mas uma existência carrancuda, meu irmão, aí é demais. O que custa? Aí o pai chega assim, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você nunca teve liberdade na minha casa para chegar e dizer assim, pai, eu quero uma festa, eu quero um boi, eu quero fazer isso. Mas tem gente que é assim, nem ora e ainda quer que Deus dê. Nem vem e ainda quer que Deus dê. Sabia que já teve gente aqui da igreja de cobrar, nem citar o dia do meu aniversário. Estava presente? Não. Nem presente estava e ainda fica cobrando. Meu Deus do céu. Isso é uma existência carrancuda, irmão. Irmãos, eu tenho a impressão que quando algumas pessoas evangélicas, não estou nem lá fora não, evangélicas, tem umas pessoas aí que quando chegar lá no inferno, evangélicos, que vão para o inferno, imagine quando chegar lá, frente a frente com o diabo carrancudão assim, ou sei lá, diz, quem é pior? Não é não? Irmãos, para quê? Me diga, qual o valor disso? Se adoece, se estraga relacionamento, para que uma existência carrancuda, irmãos? Me diga, para quê? Por isso, olha, eu gosto muito de criança, porque criança é muito livre, né? Criança vem e aquela festa, e aquela alegria, e Jesus diz, quem não se fizer como uma criança, não pode andar no reino dos céus.
Então, meu irmão, ore a Deus e diga: Senhor, muda essa minha cara, muda o meu jeito, me liberta dessa existência carrancuda, de cobranças, gente que fica cobrando o tempo todo, existência carrancuda, não está satisfeito com nada. Meu Deus do céu, que existência carrancuda, que existência miserável, que existência maligna é essa, meu irmão? Aqueles fariseus daquela época era tudo assim, cara fechado, e Jesus contou essa parábola exatamente por causa dos escribas e fariseus. E tem muitos religiosos que são assim, aquela existência carrancuda, não pode sorrir. Tem um irmão que não está mais aqui na nossa igreja, aleluia, glória a Deus, a falta que faz e o alívio que fica, glória a Deus. Aquele irmão dizia: eu não gosto do pastor Erivaldo, porque ele fica tirando as graças no púlpito. Vai-te embora, meu irmão. Cara, não quer nada na vida, aí depois vai-se embora, a gente começa a descobrir os podres do sujeito, aí fica com aquela cara fechada, pensando que é grande coisa. É nada, meu irmão. Eu não vou orar hoje não, dê um abraço sorrindo aí com o seu irmão, e aí uma existência feliz, em nome de Jesus. Quebra essa carranca em nome de Jesus, mas é só a carranca, irmão, não é para quebrar a garrafa não. Quebra essa existência carrancuda, meu irmão. Dá um abraço aí, pelo menos em 2, em 3, e vamos para a sala de aula na bênção do Senhor. Quebra essa existência carrancuda aí. Deus abençoe. Hoje não é para orar não, é para quebrar. Está quebrado. Aqui a gente não amarra, aqui a gente quebra. Vai na bênção, irmão. E os professores sorrindo, os alunos vão todos para as salas de aula. Deus abençoe.